Para a gente entender um pouco essa discussão, primeiro, acho que a primeira questão é a seguinte: a gente tem uma série de especificidades no mundo, então é muito difícil a gente dizer exatamente que há um padrão ou um movimento único em relação ao refino, né? Isso vai depender de uma série de fatores, desde se o país é produtor de petróleo, se o país é um grande consumidor de derivados, vai depender de estratégias a respeito de segurança energética, muitas vezes de políticas de governo e por aí vai. Então, nós temos uma série de fatores que, de alguma maneira, contribuem para essa estruturação do mercado de refino nos países. O primeiro deles, a gente observa que boa parte dos mercados tem uma relativa oligopolização do mercado de refino. O que significa isso? Que algumas poucas empresas detêm uma parcela relevante do mercado de refino de algumas regiões importantes. A gente fez um estudo há mais ou menos 2 anos atrás, que até resultou num artigo que saiu na Carta Capital, que a gente mostrava que, por exemplo, na Espanha, a Total detinha, na época, cerca de 60% a 65% do mercado de refino francês. A Galp detinha 100% do mercado de refino português. A Repsol e a Cepsa, são duas empresas importantes espanholas, detinham 90% do mercado espanhol. Então, esses dados ajudam a gente a entender o seguinte: tem poucas empresas que dominam esses mercados, a despeito de diferenças pontuais que existam nesses países. Então, é muito comum a gente observar poucas empresas detendo uma parcela relevante do mercado de refino de alguns países. Agora, tem uma segunda questão, que quando a gente olha daí para países que são produtores de petróleo, né, e tem grandes mercados de consumo, a concentração é ainda maior, né? Então, só para dar um exemplo, no mercado da Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, está sempre ali disputando os Estados Unidos, a Aramco, a Saudi Aramco, ela está em todas as refinarias da Arábia Saudita. Algumas refinarias, elas têm o que a gente chama de joint venture, né, que são parcerias com algumas empresas estrangeiras, mas, via de regra, a Saudi Aramco domina o mercado saudita de refino. Quando a gente vai para o mercado chinês, as grandes empresas estatais chinesas dominam o mercado chinês de derivados. Elas participam entre 70% e 80% do mercado de refino da China. E é interessante que na China a gente só tem hoje 2 grupos estrangeiros atuando no mercado imenso de refino. Então, há um conjunto também de refinarias privadas, mas que são refinarias do país, nacionais, refinarias chinesas. Há um domínio das empresas chinesas no mercado de refino chinês. Um outro caso que a gente também investigou, que eu acho interessante, é o caso da Indonésia. A Indonésia é um país que tem uma produção de petróleo relevante, produz um pouco menos de 1 milhão de barris por dia, e tem um parque de refino também de cerca de 1 milhão. E todo o parque de refino, 97%, uma situação parecida com a gente vive no Brasil, é da empresa estatal da Indonésia, a Petarmina. Então, quando a gente olha países, grandes países produtores, a Noruega é a mesma coisa, a Equinor domina o mercado de refino da Noruega. A gente vê que o domínio e a articulação do Estado é muito maior. Seja por questões de segurança energética, desses países tentarem com as suas empresas garantir o abastecimento sem depender da importação de derivados, seja por uma estratégia de integração dessas empresas atuarem de maneira verticalizada nos seus países, se aproveitando das vantagens de terem produção de petróleo. Mas quando a gente vai para um cenário de países que têm ou mercados de produção relevante, ou mercados consumidores relevantes, é comum a gente observar esse grau de concentração maior. O que não significa que não haja outros casos, como tem o caso americano, que eu falei, o caso britânico, que tem um domínio de mercado menor. Mas isso não é a regra, isso é mais a exceção. Quando a gente olha para os grandes mercados, russos, chineses, sauditas e por aí vai, é muito comum observar um elevado grau de concentração, com um papel muito importante das empresas estatais.